ser protagonista da nossa própria história é muito difícil, porque a gente ainda está aprendendo a falhar em público. A gente ainda está aprendendo a ser protagonista. A gente ainda está aprendendo o que é sororidade na prática. E quem nunca aqui foi chamada de louca? Aqui eu estou falando num sentido bem pejorativo, né? Quando você tem uma sensação sobre algo e que aí você é chamada de louca, que é considerado até um super abuso, tá? Então, né? Como, né, a gente ativar, olhar para tudo isso? Então, eu vou trazer algumas perguntas para ver se vocês se identificam com algumas dessas perguntas, algumas dessas falas, tá? Ou não, tá bom? Às vezes você se identifica com uma, com duas, às vezes você não se identifica com nenhuma, tá bom? Posso começar? Querem anotar aí? Se vocês quiserem anotar, senão depois é só assistir novamente, vocês marcam. Vamos lá ver quem se identifica. Eu anotei algumas coisinhas aqui, mas eu tô no caminho. Bora lá. Eu sou uma farsa. Eu começo algo, mas eu nunca termino. Porque vem um desânimo, vem um cansaço. Eu sei que eu preciso mudar, mas no fundo, eu não sei por onde eu começo. Gente, eu trabalho, e no final do dia eu tenho uma sensação de que eu não fiz absolutamente nada. Alguém se identifica? Você vive tentando ser a melhor que consegue ser, mas nunca se sente boa o bastante? Responde aí, gente, se vocês se identificam com isso. Quantas vezes você duvidou da tua capacidade? Essa dúvida ela é frequente? Que vem aquela fala assim: ah, eu tive muita sorte, eu não sou nem um pouco inteligente, no fundo eu não sou nem talentosa, o que eu tenho é sorte. E mesmo quando você tem sucesso, né, em alguma coisa, você tem o hábito de dizer que foi sorte? Sabe? Ah, foi sorte. Estava muito fácil fazer isso, né? A concorrência era baixa. Ou qualquer frase que desconsidere o seu potencial. Você acha, em alguns momentos da tua vida, que você está enganando todo mundo? Saibam que isso é muito comum, mas eu já vou chegar lá, tá? Olha só, a gente vai desmistificar isso aqui hoje para restaurar essa potência dessa essência feminina, que é o que a gente tem feito em cada uma dessas lives, né? Para que a gente possa olhar para tudo isso, a gente precisa trazer a nossa dor. Qual é a nossa dor? E isso é comum, é uma dor muito de gênero, tá? Quem é que sente aqui aquela sensação de, poxa, quem é que eu acho que eu sou? Quem é que sente? Aquela sensação assim, cara, quem eu acho que eu sou? Como terapeuta, como psicoterapeuta, mentora, nas minhas formações, muitas mulheres que me mandam inbox ou que fazem terapia comigo me soltam a seguinte pérolas. Isso é muito comum, tá? Nossa, Soraya, eu fiz a tua formação é maravilhosa, mas, eu não sei, já tem tanta gente falando sobre ciclo feminino, já tem tanta gente falando sobre poder, empoderamento feminino, tem tanta gente falando sobre dança circular, por que eu vou falar também? Nossa, eu acho que eu não estou pronta, né? Todo mundo vai perceber que eu sou uma fraude. Vem muito essa fala. Eu preciso estudar mais um pouquinho. Deixa eu fazer mais uns 580 cursos, né? E aí, depois que eu conhecer mais um pouquinho nesses 580 cursos, e eu comprar mais uma coleção de livros, né? Não que seja ruim estudar. Eu estudo bastante, eu faço bastante curso, eu compro muito curso para mim. Muito livro, mas é que a pessoa ela adia
ela adia, e aí ela vem com uma fala de que aquilo que ela sonha, aquilo que ela projeta, aquilo que ela deseja realizar, ela não consegue. Porque no fundo, ela se sente uma fraude. Olha só, gente, o que acontece aqui? Essa sensação, né, que vem desse lugar do perfeccionismo, né, dessa síndrome, né, que a gente pode chamar de uma síndrome, né, não é uma patologia, mas é uma síndrome de impostora, são agentes que mutilam literalmente, às vezes, tá, de alguma maneira, os nossos sonhos, tá? Os nossos sonhos femininos, porque as mulheres, elas entram no quê? Na procrastinação. E aí a gente faz o quê? A gente acaba adiando todos os nossos sonhos. E o pior, a mulher que trava por causa desse perfeccionismo, por causa dessa síndrome de impostora. E aqui a gente tem que colocar no caldo também aquela ideia que a gente tem, por exemplo, eu recebi uma paciente, uma época que ela estava numa profissão que ela gostava bastante, mas ela queria fazer uma transição de carreira. E a família o tempo todo dizia para ela o quê? Você é louca, né? Você ganha muito bem. Para que ter dor de cabeça? Você é louca, né? Que foi essa fala que vem muito, ou seja, a intuição dela dizia que o que ela queria não estava mais ali, que ela queria mudar daquele lugar, que ela queria sair daquele lugar, tá? E ela era chamada o tempo todo de louca, né? E ela se sentia o quê, então? Não pronta, não boa o suficiente para chegar nesse lugar. E aí vem essa síndrome da impostora, que é eu me sinto incapaz, no fundo, eu não devo ser tão boa assim. Tá? E isso é algo que mutila os nossos sonhos femininos, o nosso desejo. E o que acontece, né, gente? Muitos projetos maravilhosos, muitas ideias maravilhosas que a gente tem, que poderiam estar literalmente transformando o mundo, transformando a nossa vida e transformando a vida de outras mulheres, simplesmente não vão para frente. Então, validar esses sentimentos é o primeiro lugar para a gente conseguir sair, né? Conseguir mudar essa crença. Ou seja, eu chego aqui nessa live e falo que isso tudo é mimimi, e falo que vocês estão achando o máximo procrastinar, e digo que o que você sente não é legítimo, porque tem muito julgamento em cima desse comportamento, e, inclusive de muitas mulheres. Né, que é o tal mimimi, né? Ou seja, você tem um sonho, você tem um desejo de colocar um trabalho no mundo, você não se sente boa o bastante, e aí tem inúmeros fatores, alguns eu vou trazer para cá hoje, né? E aí vem alguém para você e fala: ah, mas isso é mimimi, você está se vitimizando. Peraí, gente. Né? E isso vem muito de uma fala das próprias mulheres. Isso que eu fico muito assim inquieta e vejo quão é necessário não só o meu trabalho, mas de outras mulheres que tragam, sim, como resolver isso tudo. E não dizer que é mimimi, porque ninguém vai dormir feliz quando tem um projeto lindo para colocar no mundo e percebe que fechou mais um ano e não colocou esse projeto no mundo porque não tinha a câmera perfeita ou porque não tinha o microfone perfeito. Então, é preciso validar esses sentimentos. É muito importante. É ouvir esse lugar externo, mas não deixar que ele seja um julgamento, porque ali tem um culpado, aquele que está te julgando, né? E, gente, é muito sofrido. Eu posso falar isso porque como psicoterapeuta a gente sabe o que é isso, né? É dolorido. Imagina você pegar o teu sonho e você deixar de lado, você se culpar por isso e você ainda
ser julgada por um vitimismo, né? E vamos lembrar, agora vamos começar a desmistificar tudo isso. Tem muitas questões aqui, culturais, sociais, políticas, econômicas, né? Eu fiz uma live falando sobre a questão da vergonha, tá aí no IGTV, depois vocês assistem, em que eu trouxe, né, todos esses subprodutos da própria vergonha, trazendo uma leitura bem acadêmica, né, porque é científico, é uma pesquisadora, que é a doutora Brené Brown. Mas é muito interessante porque o que se chega muito nos meus direct, vem aqui do Instagram, nas pesquisas que eu faço, nos grupos, são sentimentos como ansiedade, o medo, vê se vocês sentem isso, insegurança, o nervosismo, o próprio perfeccionismo, a incerteza, elas estão constantemente presentes em todas as pessoas que têm uma distorção de si mesmo. Ou seja, quando a gente traz a síndrome de impostora, a gente está falando aqui de uma distorção de si mesmo. Estatisticamente, gente, isso é estatística, tá? Isso não é a Soraya que está falando. Isso é pesquisa. A síndrome de impostor, ela atormenta muito mais as mulheres. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Que essa síndrome, ela atormenta muito mais, a diferença é absurda, as mulheres. E que a nossa cultura, né, extremamente patriarcal, ela nos ensina, né, que o tempo todo que as nossas habilidades femininas, elas não têm tanta importância como as habilidades masculinas. Então, isso já tem um lugar de desequilíbrio aí, né? Essa socialização diferenciada em que homens e mulheres são educados nesses papéis distintos e têm valores distintos, né? Cria esse caldo perfeito para que nós mulheres, de alguma maneira, a gente sente de forma maciça, essa síndrome de impostora e essa ação do próprio perfeccionismo, tá? Até aqui tá claro que quando a gente coloca no caldo a intuição, será que validam a minha intuição? Ou dizem que eu tô louca, né? Eu tenho vergonha, né? Mas por que eu tenho vergonha? Quais são os subprodutos da vergonha, né? O que? O medo, a culpa, né? Que vem de uma sociedade que diz como a gente deve ser, o que a gente deve pensar, o que a gente deve vestir, né? E trazendo hoje mais focado nesse espaço de como a minha intuição, que não é considerada uma loucura, e é a minha intuição, sim, e quando eu falo loucura aí nesse lugar estereotipado, pode me ajudar, né, a olhar e perceber se eu estou deixando de colocar e de ser foda no mundo, de colocar o meu trabalho maravilhoso no mundo, porque no fundo, eu estou totalmente enebriada pela síndrome de impostora, porque eu quero fazer tudo muito perfeito, que é um subproduto da síndrome de impostora. E o que acontece quando a gente está com essa síndrome, né? De alguma maneira, a gente está vivenciando muito essa síndrome. O que acontece? Isso pode diferenciar muito, tá, gente? Mas a maioria das mulheres paralisam. Algumas conseguem até ir adiante, apesar de, né? Ou seja, o que diferencia essa mulher que paralisa
dessa mulher que consegue, mesmo com medo, que eu me encaixo muito aí. Muitas vezes eu me senti inadequada, muitas vezes eu me senti não boa o suficiente, muitas vezes eu me perguntei, será que realmente é verdade tudo isso que eu falo? Será que eu realmente estou praticando tudo isso que eu falo? Será que realmente eu sou merecedora disso tudo? E o que diferencia, né? A nossa história de vida. A Miriam colocou um pouquinho aqui no YouTube sobre isso, né? As nossas experiências, o significado que a gente dá às nossas experiências, né? A forma que a gente se coloca no mundo. A relação, né, na formação de guardiãs, a gente vai lá estudar, né, observar a nossa ancestralidade feminina, como foram as mulheres da nossa família, né? O que eu vi, com o que eu convivi, o que eu escutei, o que eu senti dessas mulheres na minha infância, tá? Como psicoterapeuta, é essencial para a gente entender e realmente sair dessas crenças, a gente olhar também para essa origem e a gente se aprofundar. De onde que tudo isso vem, né? Porque quando a gente se auto-observa, que o que eu chamo, né? Eu vou para clinicamente, eu sou junguiana, né? Psicologia analítica, que é fazer esse processo de individuação, que é eu estou sentindo isso, eu estou percebendo isso. Tá, eu identifiquei. Então, eu estou vivenciando aqui essa síndrome de impostora. Aí, quando eu identifico, o que acontece? Eu tenho uma liberdade de escolha, né? Eu posso decidir o que eu vou fazer com aquilo. Eu vou buscar um processo de psicoterapia, eu vou fazer uma terapia holística, eu vou fazer uma investigação, eu vou fazer um curso, eu vou participar de um círculo de mulheres com uma boa guardiã, não é que existe uma má guardiã, tá? Mas com uma pessoa que esteja fazendo um trabalho de autoconhecimento consigo mesmo. Né? Eu vou participar de um círculo na internet, que nem a gente está fazendo aqui hoje. A gente está se encontrando aqui, é um círculo de mulheres, né? É um círculo seguro para a gente falar sobre aquilo que a gente está sentindo. Ah, mas está online, né? As pessoas estão. Qual que é o problema? Você não precisa entrar em detalhes. Apenas dizer ou se identificar com o que você está sentindo. É muito interessante. Vocês sabem que eu sempre trago uma bibliografia imensa quando eu trago um assunto, seja nos meus cursos, seja nas lives. Por isso que às vezes eu falo, nossa, eu levo às vezes horas para fazer uma live. Não é porque eu não entendo, não domino o assunto, mas eu gosto sempre de trazer uma referência diferente. Né? Uma referência que possa validar um pouco daquilo que eu acredito e para poder justificar as hipóteses que eu encontro nos processos que eu atendo dentro de um consultório, não só na minha própria vida, né? Quando eu vou fazer a minha supervisão, quando eu vou, né, buscar orientação e discutir sobre tudo isso. Então, além da doutora Brené Brown, e eu já fiz uma live lá no passado só sobre esse tema, só sobre essa autora, eu quero citar aqui um livro que já foi, inclusive, uma jornada que eu preparei na Ciranda da Lua, que é um livro que ele está esgotado fisicamente, mas eu acho que você consegue comprar ele na Amazon, em português, tá? Que é da Valerie Young, ela escreveu um livro que se chama Os Pensamentos Secretos das Mulheres de Sucesso, assuma os méritos de sua vida profissional e usufrua sem culpa de suas conquistas. Vocês lembram daquela live sobre poder feminino e mulher selvagem, que eu perguntei para vocês como que vocês se sentiam com a fala mulher de poder? Vocês lembram? E a maioria das pessoas que estava nessa live colocou que se sentia mal com essa fala, né? Essa live está aí no IGTV, tá? Então, o que essa autora traz?
É muito legal porque essa mulher fodástica, ela dedicou a carreira dela a esse estudo, esse aprofundamento nessas crenças que estão arraigadas em nós mulheres sobre nós mesmas. E ela se aprofundou ainda mais sobre o sucesso dessas mulheres, né? Então, durante décadas, ela descobriu por que tantas mulheres realizadas experimentam também uma insegurança, ela mesma fala assim, esmagadora. Ou seja, deixa eu contextualizar aqui. Você nunca imaginaria que aquela pessoa que está lá, né, numa empresa que tem um faturamento altíssimo, que ela se sente uma impostora. Porque você olha de fora e você acredita o quê? Que aquela mulher é foda. Puta, ela é maravilhosa. Ela tem sucesso financeiro. O Instagram dela tá sempre maravilhoso, né? Ela tem um bom carro, ela tem a melhor casa, o melhor cargo. E o que a Valerie trouxe? Que não é verdade. Na realidade, aquela mulher também, muitas vezes, se sente impostora. E nós olhamos para aquela mulher, né, de um lugar de comparação. Só que o livro, ele vem, a Valeria, ela traz uma linguagem muito gostosa, que é desmistificar isso, para que você olhe para aquela mulher também que você considera foda e saiba que ela também sofre maior ou menor grau da síndrome de impostura. Porque é natural isso, tá? É super natural na nossa sociedade. Ela fala também que, embora eu já falei um pouquinho sobre isso, mas embora ela reafirma isso dentro do trabalho de pesquisa dela, que embora a síndrome de impostor não seja exclusivamente das mulheres, ela tem uma maior tendência a sofrer, nós mulheres, a sofrermos com erros muito pequenos. E a olhar para as críticas construtivas como uma evidência de uma deficiência e de atribuir a nossa conquista, né, à sorte, sabe? Do que as nossas próprias habilidades. Inconscientemente, geralmente, quando a gente está muito potencializada nessa síndrome, a gente compensa esse comportamento com um perfeccionismo incapacitante, né? Que é essa preparação exagerada. A gente acaba não revelando, né, aquilo que a gente tem de melhor, a gente deixa os nossos projetos importantes para depois, né? E quando a gente é bem-sucedida, muitas vezes a gente pensa: será que eu consegui enganar a todos de novo? Será? O que vocês acham? Vocês sentiram isso alguma vez? Vocês acham que eu não sinto isso nenhuma vez? Eu sinto muitas vezes. Eu repenso, eu falo: será que realmente meu curso é bom? Será que realmente meu trabalho é bom? Será que eu não estou enganando as pessoas? Né? Será que eu estou sendo realmente... será que eu estou entregando o melhor? Né? Lembrem-se do seguinte, tá? É muito importante a gente reconhecer como isso se manifesta na nossa vida. Porque o perfeccionismo, né, e a síndrome de impostora fazem parte de um perfil. É um comportamento, tá? É uma característica humana. Porém, de novo, para nós mulheres, ela é muito mais destruidora, tá?
avassaladora, tá? Agora, vamos lá. Se a síndrome de impostora, ela não está ligada ao fato de ter ou não sucesso, tá claro até aqui? Estou falando baseada nessa pesquisa e no trabalho que eu realizo com mulheres. Porque senão, né, essas mulheres fodásticas que a Valerie cita, jamais, né, elas experimentariam a síndrome de impostora. Correto? Tá correto até aqui? Então, de onde vem esse sentimento de que uma hora eu vou ser descoberta, ou que eu estou enganando todo mundo, ou que, eu só vou colocar no mundo o meu trabalho quando ele tiver isso, isso, e a gente fica procrastinando tanto. Então, se você já sentiu, sente, ou se em algum momento você sentir a síndrome de impostora, e se você está achando que é impostora, é porque aí dentro de você tem uma busca muito grande de identidade. Tem uma busca muito grande de autenticidade, de encontrar algo ou muitas coisas que toquem o teu coração. Então, se existe essa sensação de impostora, existe uma mulher aqui dentro que quer muito colocar o seu trabalho no mundo, que quer muito se encontrar como mulher, que quer muito fazer um processo de individuação. Então, que verdade é essa que essa mulher tem para oferecer no mundo? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, bate pronto, facinho, que nem a gente faz nas formações, né? Eu quero que você imagine, né? Se eu sou uma impostora, quem é a mulher verdadeira? Né? Então, pensa sobre isso. Outro dia me passaram esse exercício também que uma outra facilitadora estava colocando. Esse exercício é muito importante dentro da psicologia, que é você olhar as polaridades, não como lugares diferentes, mas que fazem parte da psique da mesma pessoa. Né? Então, quem é? Né? Se você fosse a melhor versão de você mesma, né? Essa mulher foda para colocar o seu trabalho no mundo, para não se incomodar tanto com o que o outro fala, para não esperar o tempo todo a aprovação do outro, para se sentir merecedor e quando alguém falar, puta, seu trabalho é lindo, você falar assim, é lindo mesmo, eu amo o meu trabalho, né? Como que eu agiria se eu fosse a versão verdadeira e a versão falsa? Quem é essa mulher verdadeira e quem é essa mulher falsa? Quando vocês olham assim, quem é a impostora na Soraya? É a perfeccionista, né? Quando eu me sinto impostora, é porque eu sempre acho que eu tenho, né? Eu tenho Lua em Virgem, Vênus em Virgem. Então eu gosto das coisas muito bonitas, muito bem feitas. Então essa perfeccionista que vem um lado da minha persona que é muito legal, que me ajuda a realizar, que me faz colocar coisas muito bonitas no mundo, ela também me chama de impostora quando eu não coloco exatamente aquilo que eu quero do jeito que eu quero. Tá? Porque é como se fosse uma parte em mim que está buscando muito um equilíbrio entre essas duas maneiras que o perfeccionismo se apresenta. Gente, umas dicas bem legais, que parece bobo, tá? Parece bobo, mas é uma dica assim pontual. Fazer uma retrospectiva das tuas conquistas. Tem um trabalho que eu faço no final do ano com as pacientes, que é um questionário imenso. E aí eu coloco mês a mês, elas têm que olhar na agenda, têm que olhar tudo que elas já fizeram, tudo, assim, coisas básicas. Fiz 2 atendimentos no dia tal, é coisa básica, porque essa é uma medida, é métrico mesmo, né? Simples, mas ela é muito eficiente porque ela nos coloca em contato com a nossa história. E quando a gente faz esse exercício, a gente se dá conta que talvez a gente não tenha chego
em algum lugar que a gente desejava, mas a gente percebe que a gente fez um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas. Né? Ou seja, se você ocupa, né, um cargo, é porque você é merecedora. Então, nesse momento que você faz essa retrospectiva, é você também validar o caminho que você fez. O segundo, né, que é para mim é o mais desafiador, libertar-se do medo de errar, né? É um cuidado muito importante, que é lembrar que nós somos sim imperfeitas. A gente erra pra caralhos a quatro, pra caramba, a gente erra muito, que é essa permissão de ser vulnerável. Por exemplo, eu estou gravando uma formação que é o Clã das Cicatrizes, e eu sou muito eu quero ser muito impecável com o conteúdo que eu entrego. Para mim é muito importante. Isso faz parte do meu trabalho, dessa conquista, desse grupo. Mas às vezes acontecem fatores que não me permitem entregar uma aula no tempo certo, né? E aí eu pego um chicote, e aí eu olho para o chicote e falo, não chicote. Mas eu pego o chicote, porque a minha tendência é querer ser perfeita. E às vezes acontecem situações que não são necessariamente uma irresponsabilidade. Mas aí eu, observando a minha história, a minha educação, nunca foi permitido, nunca se permitiu não cumprir, não entregar, não tem desculpas, entende? Então, vem toda essa memória. A diferença é que eu olho para a minha humanidade, né? E que eu não tenho obrigação de saber tudo, que eu não tenho obrigação de acertar sempre, né? É libertar-se dessa imposição, tá? Que nos ajuda a literalmente nos sentirmos menos impostoras, tá? Terceiro ponto, não viva apenas do trabalho. Quando a gente vive só, por mais que a gente ame o que a gente faz, tá? Por mais que a gente ame, não fica 100% do seu tempo só no seu trabalho. Cultive as amizades, estreite as relações familiares com as pessoas que estão perto de você, porque essas relações, esses lugares nos ajudam a voltar nos eixos, tá? Que é você parar, né? Você relembrar e parar de duvidar tanto de você mesmo. É encontrar com pessoas para conversar sobre nada, às vezes. Nada que são muitas coisas, tá? Quarto ponto, reserve um tempo para você. Isso para mim é inegociável. Por exemplo, eu tenho muitas pessoas que querem atendimento comigo e falam: ai, Soraya, arruma um horário de manhã. Eu não atendo de manhã, porque eu me preparo, eu tenho meu horário de estudar assuntos que nem sempre são relacionados ao universo feminino, mas que me ajudam dentro desse universo a levar o meu trabalho com assim, com mais conteúdo, com mais diversão, né? Então, assim, tem uma prática responsável para promover a tua saúde mental, o teu bem-estar. Parece bobo, parece coisinha clichê, mas é assim, meditar, caminhar, qualquer atividade que seja assim, inegociável para você. Por exemplo, andar para mim é inegociável, eu ando todos os dias, mesmo porque eu estou na menopausa, né? Estou entrando aí, e atividade física é fundamental, já que eu escolhi não fazer uma reposição hormonal. É para todo mundo, né? Mas eu estou dando a minha fala aqui, né? E lembrando que muitas vezes a gente deixa esses momentos de lado, mas o autoconhecimento, ele é o melhor caminho para a gente se conectar com o nosso processo de individuação, né? Fugir da ideia de que a gente é uma farsa, pondera, tá? Deixa mais leve. 5, nunca é tarde para a gente mudar uma atitude, tá? Então, se reposicionar, se colocar, criar uma nova imagem,
seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, nunca é tarde. Todos nós temos capacidade, vocês têm capacidade de abandonar um comportamento e, de fato, fazer esse processo de individuação e olhar com mais leveza para essas crenças, para esses padrões que estão tão arraigados, né? Passando mesmo essa nova impressão e deixando do quê? De se boicotar, né? Para que a gente possa ter o quê? Uma existência, gente, mais plena, mais feliz. Ficou claro até aqui para vocês? Ficou claro? Essas dicas ficaram claras para vocês? A gente acha, né, esse achismo, que a mulher que tem valor, ela é aquela que sabe tudo. Ela é aquela que é foda em tudo, boa em tudo. E que é aquela mulher que não tem medo de falhar, né? Então a gente está com um padrão que, ao meu ver, é extremamente inacessível. E é tão engraçado porque todas as vezes que a gente se sente impostora, a gente, na realidade, está mirando numa versão de algo que é impossível de ser atingido. Uma versão de uma mulher que não é humana. Vocês podem ter certeza disso. Essa mulher que a gente imagina e que a gente se sente impostora por não ser igual a ela, essa mulher ela não existe. Porque essa mulher também ela tem medo, essa mulher também ela se sente impostora, essa mulher também às vezes ela coloca um trabalho no mundo e ela não sabe se vai dar certo, tá? E de onde que vem essa comparação, né? De onde que vem essa comparação? Quando a gente pega e estuda, né? De uma maneira mais profunda a história, né, cultural, social, política e econômica da mulher, a gente vai entender que, gente, quando que a gente começou a votar? Fazem quantos anos? Quantos anos que a gente começou a votar? 80 anos ou é mais que isso? Quanto tempo faz que a gente pode comprar um imóvel e colocar esse imóvel no nosso nome? Quanto tempo faz? Vocês sabem que fazem poucos anos, né, gente? Vocês sabem disso, né? Tá claro para vocês? Então, assim, o que que acontece? Vamos lá. Às vezes, a minha mãe, por exemplo, foi professora universitária, muitos anos da Unify. Ela teve oportunidades, não significa que ela não sentiu tudo isso. Mas a minha avó, a mãe dela, era analfabeta, era roceira, analfabeta, não sabia ler e escrever. Então, eu estou falando de mulheres que foram projetadas para serem o quê? Secundárias, não para serem protagonistas da sua própria vida. Mulheres não têm nenhum problema em estar na cozinha, em cuidar de casa, mas a doutora Clarice, ela coloca que a casa é meio mágica, né? Porque nunca acaba o serviço. Então, muitas vezes a gente para de fazer um trabalho, a gente vai lá limpar a casa, né? Achando que está fazendo uma grande coisa. E muitas vezes a gente está só procrastinando, né? Então, a gente olha, né? Os homens já estavam indo lá conquistar os seus sonhos e a gente não era protagonista da nossa própria história. Então, é muito recente essa mudança de lugar, né? Da gente sair, né? De um, vamos dizer assim, ostracismo mesmo, tá? Ostracismo, e a gente, ostracismo, hein, gente? E a gente ir para o centro, né? De ficar num lugar secundário e ir para o centro. Né? E ficar no centro, é só vocês verem aquela live sobre mulher de poder, né? Não é tão confortável assim. Por quê? Porque a gente está sujeito e vai sempre receber crítica, porque a gente está sujeito a ter medo de não falhar, e a gente vai receber o tempo todo comparação também. Ser protagonista da nossa própria história é muito difícil, porque a gente ainda está aprendendo a falhar em público. A gente ainda está aprendendo a ser protagonista. A gente ainda está aprendendo o que é sororidade na prática.
tá? Porque tem muita fala e muito pouca sororidade. Então, é natural a gente se sentir impostora, porque a gente não tem o quê? Que é o que eu falo na formação de guardiãs de ciclo de mulheres, tem uma aula sobre isso. A gente não tem esse arquétipo, né? Essa imagem possível de um feminino que tem sucesso, que também é provedora, que também essa imagem de mulher de poder, ela é muito recente. A gente está construindo isso agora. Então, o que acontece? A gente coloca um projeto no mundo, né? E a gente não consegue realizar porque a gente tem medo de ser julgado, porque a gente quer que ele seja perfeito, porque a gente se sente uma impostora. Então, isso tudo, a sociedade ganha muito com isso. Aí eu fiz uma live sobre isso. Por que ganha? Porque tem um mercado por trás disso tudo. Tá? Então, o que é uma mulher de sucesso? Né? O que é o estereótipo de uma mulher de sucesso? Né? Se vocês entrarem no Google aí e pesquisarem mulher de sucesso, vocês vão ver que vão aparecer mulheres geralmente de terno, mulheres geralmente de salto alto, né? Tem um inconsciente coletivo que diz pra gente o que é uma mulher de sucesso. E a gente olha o nosso vestidinho, né? De repente, né? A nossa roupa diferente, completamente diferente daquele estereótipo, a gente se sente uma impostora. Entende? Tem um estereótipo. E se você pesquisar homem de sucesso, você vai perceber que as imagens que vão aparecer são muito parecidas, como se nós tivéssemos que, para ter sucesso, nos igualarmos à identidade masculina, ao gênero masculino, né? E não é verdade. Então, esse estereótipo que a gente precisa desmistificar, o mercado corporativo. Eu atendo muitas mulheres do mercado corporativo e, assim, é uma dor bem grande também, tá? Uma dor bem grande, né? E por que a gente tem esse estereótipo? Porque ainda a gente não tem uma referência de outro tipo de sucesso que não seja esse sucesso, que é um sucesso masculino. Mas eu vou dizer para você que dá para você ter sucesso e dá para você ter muita abundância, trabalhando sim com a sua intuição, claro que validando isso tudo, trabalhando com, né, dentro da tua própria casa. Eu trabalho hoje só online, né? O consultório está lá, mas eu só estou com paciente online. Né? A gente tem milhares de mulheres que passaram pelas formações, né? Então, essa autocobrança, ela, partindo desse ponto de vista do estereótipo, ela é irreal. E a gente tem que aprender a questionar, né? Quem é essa mulher ideal que a sociedade me diz que eu tenho que ser, né? Essa mulher de sucesso. Então, eu recebo muitas empreendedoras fantásticas no meu consultório. E quais que são os seus sonhos, né? Tem vários sonhos, iguais os nossos. Elas querem se relacionar, elas querem, às vezes, ter filho, às vezes não. Então, essas mulheres, né, que são também empreendedoras, CEOs, né, empresas, também têm sonhos. Então, gente, ó, a partir de agora, vamos olhar para essa síndrome de impostora, para que a gente possa desmistificar isso, tá? E criar uma referência de sucesso para gente. Então, assim, sabe um exercício legal para vocês fazerem? Você é maravilhosa também, viu? É vocês começarem a pesquisar mulheres que vocês se inspiram, sabe? Mulheres que inspiram o trabalho de vocês. Então, e ver que essas mulheres também podem causar algum incômodo. Sabe, tem uma paciente que eu recebi outro dia que muito interessante. Faz muito tempo que eu recebi essa paciente, fazia uns 2 anos. E ela me buscou e ela falou assim: eu estou saindo do meu trabalho e eu fiz uma pesquisa e eu descobri que
o nicho que vai estourar é o nicho financeiro. E ela realmente estourou nesse nicho financeiro. E quando eu olhei, eu falei, uau, que interessante isso tudo. Só que depois ela teve que fazer uma viagem para dentro muito forte, porque ela não sabia o que era esse feminino. Então, gente, ela colocou o trabalho dela no mundo, ela fez através de um outro caminho, mas ela também se sentiu impostora, mesmo vendendo, tipo, num lançamento, R$ 1 milhão, porque foi o que ela vendeu no primeiro lançamento dela. Então, ela recuou. Então, o que eu quero dizer é que a síndrome de impostora, quando a gente reconhece, ela tende a ficar controlada, né? Porque eu não quero mais atingir o que os outros consideram um sucesso. Agora eu quero atingir o que é importante para mim, né? E mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas te julguem, não importa, não dá tanto valor para isso. É começar a nutrir esse tipo de beleza, sabe? Esse tipo de suavidade, de delicadeza para a nossa vida. Porque se não, né, o que acontece? Os nossos projetos não saem do papel. E o que acontece, né, com a síndrome de impostora e com o tal perfeccionismo na hora que você vai colocar qualquer trabalho teu no mundo, né? O que vai acontecer? Você não vai colocar, porque você vai ter medo de ser uma figura pública, porque você vai ter medo que seu Instagram tenha sucesso, você vai querer que tenha, mas ao mesmo tempo qualquer mas, que a pessoa vai lá e fala para você assim, Soraya, seu trabalho é muito legal, mas, gente, isso vai vir direto e vem direto, e tá tudo bem. Então, você desconstruir essa comparação e trazer uma versão mais possível, respeitando essa pessoa que você é, para que você possa entregar no mundo tudo aquilo que você pode entregar, né? Porque a síndrome de impostora, né? A gente, acredito eu, que já entendeu da onde ela vem, né? E ela vem com uma comparação, e isso está no inconsciente coletivo. E a gente se compara muito, então a gente tem que perceber que com quem que a gente está se comparando. Quem eu quero ser de verdade? Então, quem eu quero ser? Né? E aí você começar a descobrir que em cada etapa da tua vida, talvez você tenha sido muitas coisas e que tudo isso você não precisa separar. Eu já fui professora de educação infantil. Eu já fui coordenadora de uma escola e idealizadora. Eu já fui bancária. Eu já fui, gente, é verdade. Eu já fui coordenadora de uma equipe de 100 mulheres que vendiam joias e semijoias. Tudo isso faz parte da minha história. Eu já fui tantas outras coisas. Então, assim, o que eu faço com tudo isso? Eu coloco dentro do caldeirão, dou uma mexida e eu entrego para quem me busca essa melhor versão com tudo isso que eu sou. Eu não preciso deixar, eu vou esconder ali. Eu vou, né? Eu tenho um cuidado amoroso, né? Você não precisa ser uma coisa só na vida toda, o tempo todo, tá? Não é isso, né? Então, por isso que a gente precisa ter cuidado com o quê? Com o perfeccionismo, né? Que é um subproduto da síndrome de impostora, né? E que ele também é uma qualidade, né? Fazer as coisas bonitas. Sim, eu amo entregar o meu melhor, mas nisso, querer entregar o melhor, muitas vezes eu acabo não entregando nada, porque eu sempre acho que o melhor ainda está por vir. Isso aconteceu muito com a minha formação de guardiã do digital, tá? Muito, né? Gente, a gente tem que colocar o nosso trabalho no mundo, porque aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente faz, pode ajudar muito as pessoas a encontrarem um lugar melhor, né? Mas será que eu consigo? Aí vem de novo a síndrome de impostora, aí vem de novo o perfeccionismo. Aí vem aquela fala: eu vou deixar para o mês que vem. Porque você acredita que precisa o quê? Ler mais, estudar mais. Vai fazendo isso enquanto você lança alguma coisa. Claro, se você tiver uma estrutura, busca uma orientação,
né? Bora lá, gente, ser foda, colocar os nossos sonhos no mundo, né? Então, é esse lugar que eu vim buscar aqui com vocês hoje nesse encontro.